Pais, irmãos e irmãs, eu vim fazer esse vídeo, irmãos e irmãs, sobre a verdade do nosso Pai, que ela é bem simples. A gente sabe que tem pessoas que estão saindo da religião, que por terem passado algum tempo na religião, têm dificuldades às vezes de entender as coisas que a gente fala. Eu venho nessa caminhada, como eu já falei, em vídeos anteriores, de 2012 em diante, né, na busca da verdade. E a primeira coisa que eu fiz, irmãos, foi ler a Bíblia. E conforme eu fui lendo, eu fui vendo a mentira ao qual a religião ela criou. Mas é como eu falei para vocês, eu não tenho parte com religião, eu não fiz parte de templos de pedra, eu nunca fui uma dizimista, eu nunca fiz comunhão, eu vim de um lar de umbanda, de catolicismo, de evangélicos, de muitas doutrinas, né? Muitas religiões. E nesse meio ao qual eu cresci, eu via que conforme a gente falava, conversava, como às vezes eu fazia com a minha família, e onde eles estavam todos reunidos, que eram adventistas, umbandistas, e quando eu falava, eu perguntava alguma coisa, eu via que eles entre si eles discutiam, né? Então ali eu via a diferença da verdade para o reino dividido, né? Mas naquele tempo eu não entendi ainda porque eu era uma criança. Mas eu sempre me questionei, como eu já perguntei aqui, eu já fiz vídeos, porque me falam que não faz mal abrir igrejas, não faz mal ter igrejas, não faz mal frequentar. Mas é como eu falei, né, irmão, se está escrito que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, quem habita lá? Para que fizeram? Porque para fazer a vontade do Pai não foi, porque se fosse, estaria abrigando os necessitados, estaria ajudando as pessoas que precisam e não botando as pessoas que estão lá dentro como melhores e aqueles que estão de fora como pecadores. Porque o que a gente tem que fazer e o que o Messias ensina é que a gente ajude uns aos outros, porque todos somos irmãos. E não achar, eu tô aqui dentro, tô salvo, e o resto que se exploda, né? Então, irmãos, assim, eu vim fazer esse vídeo hoje para tentar explicar para vocês. Quando eu passei por um momento difícil na minha vida, que eu não achava mais nada para mim mais fazia sentido, que eu pedi a verdade de todo o meu coração pro Pai, Ele me mostrou. Não foi num estalar de dedos, não foi num mês, foi aos poucos. Porque a gente está no mundo, a gente aprende com a família, a gente é contaminado com o que a gente aprende tanto quanto com a família, com a religião, com as pessoas que estão na volta da gente. Então, aos pouquinhos, o Pai vai nos guiando e vai nos mostrando através da palavra, através de um irmão, através de um vídeo. E foi assim que aconteceu comigo. No início, como eu falei para vocês, eu vi o canal do irmão Rubens, foi lá que eu encontrei o irmão Robert, que eu digo para vocês, eu não sou seguidora do Robert, eu creio no que o Robert diz, porque condiz com tudo aquilo que o Pai revelou pelo Filho, pelos profetas, porque o Robert ele não nega isso, muito pelo contrário, ele professa a verdade ao qual eu cheguei. Então, eu reconheço um irmão, eu reconheço aqueles que fazem parte da família, fazem parte do corpo, que professam o Messias. Por isso que eu digo, e agradeço muito ao irmão Robert, que abriu os nossos olhos, não só os meus, como de vários irmãos, que hoje estão aí na caminhada, repartindo pão, tanto com vídeos, nos grupos, em WhatsApp, em Face, de porta em porta, no boca a boca, né, irmãos? Repartindo, falando, mostrando para as pessoas a verdade ao qual a gente chegou. Porque eu fiquei muito feliz quando eu encontrei a verdade que eu encontrei. E a verdade que eu encontrei eu não posso negar. Eu encontrei ela na Bíblia, com toda a adulteração, mas reconhecendo
que trocaram o nome do nosso pai para Deus, Jeová, Javé, Adonai. Só que o que vocês têm que entender, irmãos, é que o nosso pai foi revelado pelos profetas e pelo Messias e pelos apóstolos. Então aquele Deus que apareceu para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, não é o nosso pai, é um anjo caído. Vejo que as pessoas estão tendo dificuldade de saber reconhecer o pai e a criatura. Por isso que eu digo, se contaminaram e não estão nascendo do Espírito, do nosso Pai, do entendimento. Porque o Pai, ele é simples, irmãos. E quem faz confusão não é o Pai. Por isso que eu digo, quando a gente sai, larga tudo que aprendeu com o mundo, com a religião, para aprender do Pai, tem que entender. É simples. O Pai revela o nome do Filho, ao qual as pessoas negam. O Emanuel, que está em Isaías 7,14. Ele revela a sua vontade através do Filho pelas obras que o Filho realizou, mostrando assim o nosso Pai. Mas o nosso Pai é justiça e é justo. Por isso que eu digo, irmãos, nosso Pai não mata. A gente que escolhe se a gente vai seguir a vida para atingir a vida eterna, fazendo o bem uns aos outros, ou se a gente vai fazer o mal ao nosso próximo. Se a gente vai roubar, matar, destruir. Isso é a gente que escolhe, porque a lei do Pai foi dada, como eu falei, através dos seus anjos. Porque lembrem, Gabriel ele foi na Maria para revelar que ela teria um filho do nosso Pai. Daniel falou com um anjo. Então, se o Pai quer, ele envia. Ele enviou os profetas que vieram do reino, enviou seu filho que veio do reino. Eles vieram aqui em carne e sangue. Lembrem, João Batista, o último profeta, carne e sangue. Todos eles vieram do reino, se tornaram carne e sangue, se fizeram menores. Para quê? Para que a gente chegasse à verdade, reconhecesse o amor. Porque quem ama não mata, não rouba e não destrói. Então, aqueles que estão em busca da prosperidade vão ficar de braços dados com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, vão achar lindo o que foi feito. As mortes que eles fizeram, as pragas. As pessoas acham isso bom. Vem glória na morte. Mas aí eu digo, o que o Messias veio fazer? Ao qual as pessoas professam Jesus Cristo. Ao qual também eu já fiz vídeos explicando que o nome do dragão sai do tetagrama, que é o YHWH, que do nome do dragão sai o nome da besta, Azazel, que é Jesus Cristo Filidei, Yahushua, Yeshua, mas o nome do Messias é Emanuel, porque ele veio em nome do Pai. O significado de Emanuel é o Pai conosco. Emanuel não é um título, é um nome. Entendam, irmãos, a gente vem aqui por amor falar para vocês e também mostrar para vocês como a gente chegou à verdade, que ela é simples. A partir do momento que a gente pede para o Pai, que a gente prioriza o Pai na vida da gente, a gente consegue entender toda a teia que foi montada em volta de nós, tudo que eles criaram para nos interter, para nos distrair, para não deixar a gente chegar na verdade, para que a gente ficasse só no que a gente vê na televisão, nos filmes, onde eles mostram Jesus, onde eles mostram quem matou ele. Aqueles que se assentam na cadeira de Moisés, que está em Mateus 23. Por isso que eu digo, leiam Mateus 23, leiam João 10, leiam Isaías 66, Atos 7, Atos 17. Leiam, busquem o conhecimento ao qual os sacerdotes, os guias, eles estão se botando como uma barreira, como um tropeço para que vocês não cheguem à verdade. Atam os fardos pesados, botam nas costas de vocês, para que vocês não entendam a verdade, achando que batendo palma, dando glória, estão fazendo a vontade do Pai. Mas o que eu sempre pergunto, e eu quero que vocês se façam essa pergunta, porque eu fiz essa pergunta para mim, quando eu estava em busca da verdade. Por isso que eu digo, quando eu li, eu entendi. O Messias deu glória em nome do Pai.
O Messias cantou hinos em nome do Pai. O Messias fez práticas de culto divina. Irmãos e irmãs, acordem. Porque disseram que fazem a vontade do Pai nos templos, nos apriscos, nas sinagogas. Mas aonde vimos o Messias fazendo isso? Alegam que Paulo disse, mas quando se reunirem, que todos possam falar. Eu não vejo isso. Porque aonde a gente vê as pessoas podendo perguntar dentro de um aprisco, podendo levantar a mão e perguntar a respeito de alguma coisa. Eu sei porque eu fui algumas vezes, como eu já falei. Perguntem sobre Apocalipse para eles. Perguntem quem é o dragão, a besta e o falso profeta. Porque dizem que não está a verdade na Bíblia, dizem que a verdade vem de dentro, mas tudo que eu encontrei na Bíblia. E a verdade que eu encontrei que está lá, não é dita pelos homens falhos e pecadores. Não creem no Criador do céu e da terra, no nosso Pai que está no céu, achando que ele não sabia que isso ia ser feito. Mas ele disse pelo próprio Filho que a falsa pena dos escribas já estava adulterando. Então não importa se eles trocaram o nome. Quando a gente lê, a gente descobre, porque o profeta Isaías morreu e revelou para nós. Mateus, o apóstolo, também deu sua vida e ele testemunhou, ele botou lá, Emanuel. Mateus 1:23. Quem adulterou a falsa pena, trocando a verdade pela mentira, vai ter sua paga, a recompensa. Está escrito em Apocalipse, irmãos. Leiam Apocalipse 22:15. Por que eu digo que o Apocalipse é o livro mais importante, irmãos, de se ler? Porque quando a gente lê lá, a gente descobre, peraí, tem 3 anjos caídos que da boca saem espíritos de demônios que são parecidos com rãs. Quem são esses 3 anjos? Aí a gente vai procurar aonde a gente viu isso. Abraão lavou os pés de 3 anjos, comeu. Acharam os 3 anjos? Eles oferecem o melhor do mundo, não o reino e a salvação. Se passam por anjos de luz, mas as obras deles são más, porque eles matam, largam praga e fogo nas pessoas. Onde vimos o Messias fazendo isso em nome do Pai? Então agora, aqueles que se contaminaram com o sistema religioso, saem, vão para os apócrifos, enlouquecem, acham que o Pai não criou a humanidade, as pessoas, porque Adão e Eva eles foram criados, mas eram anjos, né? E pelo pecado que ocorreu, a desobediência, nós viramos carne e sangue. E agora dizem que foi Jeová que criou as pessoas, negam o nosso Pai, não entendem, porque se contaminaram, não se limparam verdadeiramente de coração, por isso não conseguem compreender o Pai que é simples e que revelou a verdade pelo Filho dele, pelos profetas, pelos apóstolos. Então o que acontece? Eles estão seguindo ainda os anjos caídos, porque foram enredados pelos anjos caídos. Enganaram pessoas, foram enganados, não chegaram ao Espírito do nosso Pai, que é o entendimento, que quem veio revelar para nós é o Messias, porque negam o Messias, dizendo que não, o Pai não enviou ninguém. Quem não tem o Pai, não tem o Filho. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. E o Messias, ele veio e fez toda a vontade do Pai. Perfeito. Ao ponto que o Pai ressuscitou ele e ele voltou para o reino. Mas ele ainda andou um tempo aqui na terra, mostrando como são os anjos. Irmãos, está na hora de acordar. Está na hora de entender. A verdade é simples. Não adianta ficar cavando. A verdade está na Bíblia com toda a adulteração. Só que ela não é dita. O Pai não habita em templos. O Pai nunca pediu sacrifícios. O Pai não oferece o mundo, a prosperidade. O Pai oferece o reino e a salvação, a vida eterna. E tudo
que está em Apocalipse está acontecendo. Nós estamos vendo. Daniel, o profeta, ele revelou. Mateus, o apóstolo também. Todos eles revelaram. Mateus 24. Marcos, eu não me lembro se é Marcos 12. Lucas 21. Todos eles está descrito lá o que vai acontecer. Paulo também disse que antes do Messias vir, vai se revelar a besta, a abominação, o iníquo, ao qual Daniel diz que ele vai se assentar. Em Mateus 24 está bem claro lá. Quando virdes a abominação da desolação, que é a besta, Azazel, Jesus Cristo, se assentar no trono, quem estiver na cidade, fuja para os montes. Nós estamos gritando, chamando vocês, acordem. Parem de serem induzidos, parem de achar que sabem mais que o Pai. Reconheçam o Pai, a verdade, a justiça. Despertem. Não se botem contra os irmãos que estão professando a verdade. Todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais. O próprio irmão Robert falou, porque todos nós chegamos ao mesmo entendimento. E estamos aqui professando a verdade. A gente não nega o Messias. A gente não vai fazer isso porque a religião criou apócrifos para enganar as pessoas que já foram enganadas por eles, servindo ou se botando de guia e não entendendo que o Messias ele veio, foi o mais humilde e ele disse: eu sou o pastor e as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem e eu chamo elas pelo nome. Ele sabe quem são as ovelhas dele. Lembrem da parábola das virgens, as virgens prudentes e as virgens loucas. Eu vejo que muitas pessoas estão se desviando da verdade, se perdendo por apócrifos, pelos homens. O fulano falou tal coisa. E o Messias falou isso. O Pai revelou isso através dele. Despertem. Quem veio trazer a verdade para nós e quem é o caminho, a verdade e a vida é o Messias, o Emanuel, que teve um nome quando veio nessa terra. Emanuel, o Pai conosco, para que nós chegássemos até o Pai, porque Ele é a porta estreita. Tá bom, irmãos? Um forte abraço. Eu só queria que vocês entendessem que para chegar à verdade é simples. Basta deixar tudo de lado que aprendeu com o mundo, com a família, com o que for, e pedir para o Pai de todo o coração e ler como está escrito lá. Porque aos poucos o Pai ele vai mostrando. E hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente pode pesquisar, pegar um dicionário, tentar descobrir o que as palavras que a gente não entende significam, para saber entender aquilo que o Pai passou para nós. Um forte abraço a todos, eu espero que esse vídeo ajude vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem perguntar nos comentários. Paz, irmãos.